a glória. Poderoso. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você pode se sentar nesse momento. Muito obrigado, André. Louvor abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Tivemos alguns probleminhas técnicos ali, mas graças a Deus conseguimos ajeitar tudo. E está sendo transmitido, está sendo gravado, está tudo em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí nessa noite? Eu estou feliz com Jesus, porque Jesus é bom. Aleluia, Jesus é maravilhoso. E nessa noite, querido, eu gostaria de caminhar um pouco com vocês. Eu estou com um esboço aqui que deve dar mais ou menos umas 5 mensagens. Então vamos ver aonde que Jesus vai nos levando. E eu vou ser sincero, não vou demorar não, vou cobrir o tempo, irmão, mas tem muita coisa aqui. E eu falei assim, eu vou escrever tudo aqui. E aí o Senhor, lá na hora, o Senhor vai me direcionando, amém? E eu quero louvar a Deus porque eu não sei vocês, mas eu ainda estou impactado com a mensagem de domingo. Aleluia. Aleluia, permanecer nele, aleluia, estar nele. E já tem algum tempo que o Senhor me deu essa mensagem e eu não sabia como que ela ia decorrer. E o pastor no domingo quase pregou uma parte dela. E eu fiquei muito feliz porque a gente percebe que a gente está na mesma sintonia. O Espírito Santo está ministrando a mesma mensagem, o Espírito Santo está cuidando da igreja. Aleluia. E hoje eu quero falar com vocês sobre... Não. O pincel não ajuda não. O pincel não quis ajudar não, pera aí. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eu quero falar sobre esse tema nessa noite. E bastante das coisas o pastor abordou no domingo, então eu falei assim, é esse caminho mesmo que eu não quero sair dessa unção, na verdade, vamos ficar nessa unção aqui porque foi muita bênção. E hoje eu quero falar sobre a base, né? Já tem algum tempo que o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia juntamente comigo em Romanos, capítulo 11. Deixa eu pensar. Eu quero ler o versículo número 36. Depois eu quero ir para João. No capítulo 14, mensagem que o irmão Neto pregou há 2 segunda-feiras atrás. João é muito benção. Depois nós vamos para Hebreus. Aleluia. Acho que eu preciso estar tentando pôr um hino aí. 19 e 20. Ok, aí eu vou escrever Hebreus. Só estou colocando aqui, vocês não precisam procurar tudo, mas só que na hora que eu for falando já está a referência aqui, ok? Priscila, se você puder colocar aquele Jesus is the center of it all. Que hoje eu estou nessa unção. Jesus é o centro da minha vida, aleluia. Jesus é o centro, irmão. Se você entender essa mensagem, só isso aí hoje já está suficiente. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o center of my life. Amém. Quem está em Romanos 11, versículo 36, você pode ler para mim, por favor? Por gentileza. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele
e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É verdade, eu percebi na hora que ela estava. Alguém está em João 14,6? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, louvado seja Deus. Nós lemos a palavra de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por alguns segundos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite, Senhor. Nós Te glorificamos e Te exaltamos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, Espírito Santo, através da Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos nessa noite. Pai, eu vim aqui nessa noite apenas para reconhecer, papai querido, e dizer, Pai, proclamar, ó Deus, pela autoridade que me foi outorgada, Pai, que o Senhor é o centro da minha vida, Senhor. O Senhor é o centro da minha existência, Senhor. O Senhor é a base de tudo, Pai. E por isso, nessa noite, Pai, em alto e bom som, Pai, eu quero declarar o nome de Jesus, Pai. Eu quero levantar o nome de Jesus Cristo aqui nesse local, Senhor, e declarar que o Senhor é Rei, Pai querido, que o Senhor é Deus, Pai. Nós Te louvamos nessa noite, nós Te agradecemos nessa noite, Pai, e Te pedimos, Senhor, repreende todo espírito que rouba a palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento nessa noite, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, ó Pai, para que nós possamos compreender a Tua mensagem, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é bom, querido. Querido, falar de Jesus é algo maravilhoso, né? E domingo nós presenciamos o pastor pregando sobre Jesus, coisa mais linda. Já tem alguns fins de semana que ele vem trazendo uma mensagem sobre Jesus. E na realidade, é importante nós entendermos e compreender que a mensagem sobre Jesus, ela é a mensagem principal. Fala para a pessoa do seu lado, principal. Ela deve ter a primazia no nosso meio. A mensagem de Jesus é a razão principal da nossa fé. Aleluia. Nós precisamos entender que desde a promessa que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus falou assim que da semente da mulher sairia um que iria pisar e esmagar a cabeça de Satanás, estava se referindo a Jesus, e todo o Evangelho, todas as Escrituras, tudo arremete para Jesus. Se você lê o Velho Testamento de Gênesis, se você lê a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, tudo está voltado para Jesus. Tudo que você for ler, tudo. Você vai ver em Gênesis, você vai ver no tabernáculo, Jesus cumpriu o tabernáculo tudo que você lê nas Escrituras Sagradas está voltado para Jesus. E isso é algo sugestivo, porque me traz a pergunta, Wallace, por que tudo está voltado para Jesus? Se eu tenho uma obra e toda essa obra está voltada para uma pessoa, para um personagem da obra, só me leva à conclusão de que esse personagem, essa pessoa é a pessoa principal. Ela é a pessoa mais importante. Então eu preciso compreender que tudo está em torno de Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos, como foi lido aqui, que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então vai tentando imaginar aí tudo que você puder imaginar, vai imaginando aí tudo que você puder imaginar. Então deixa eu ajudar você, comece a imaginar a eternidade, porque, aleluias, o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Vai analisando isso aí, só de parar para pensar sobre a eternidade já dá um choque na nossa mente, mas quando nós começamos a pensar sobre toda a programação do reino de Deus, todo o plano da salvação, tudo volta para Jesus. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. E isso é importante porque no cristianismo existem dois eventos muito importantes. Na verdade são vários eventos, mas eu vou mencionar esses dois. E o primeiro é a morte de Jesus, porque através da morte dele nós somos alcançados pelo sangue de Jesus. Nós não tínhamos acesso, mas ele abriu um novo e vivo caminho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu li para você em João 14,6, que diz assim: Jesus ele é o caminho,
Ele é a verdade e Ele é o quê? A vida. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10. Se alguém puder ler para mim, versículo 19 e 20. Tá aí? Hebreus 10, 19 e 20. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Alguém tem alguma tradução diferente? Diferente. Aleluia. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Dá para você compreender que Jesus, Ele é o caminho. Então, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Jesus estava abrindo um caminho. Quando Ele derramou o sangue, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Ou seja, eu entro lá agora porque eu estou coberto pelo sangue, e o caminho de entrada foi aberto por Jesus. Então eu preciso compreender isso. Jesus, Ele é o caminho. Então, quando nós lemos na palavra do Senhor que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso entender que Ele é o caminho porque Ele inaugurou, Ele cortou a faixa, assim, sabe? Ele quebrou o véu, Ele cortou o véu, Ele inaugurou o caminho de acesso, aonde eu e você não tínhamos acesso. Ele inaugurou esse caminho e hoje nós temos acesso. E a palavra do Senhor diz assim, ó, entre com ousadia. Não é de qualquer maneira, mas é com ousadia pelo novo e vivo caminho. E isso aqui eu fiquei pasmado quando eu estava lendo isso aqui, porque eu já li essa escritura várias vezes. Mas hoje eu parei para pensar sobre isso, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, Jesus abriu um caminho novo, mas Ele abriu um caminho que é vivo também, aleluia. Ele abriu um caminho novo, mas Ele abriu um caminho que tem vida nesse caminho. E às vezes nós caminhamos com Cristo com certa dificuldade, mas eu preciso entender que no caminho que Jesus nos abriu, existe vida. E eu quero caminhar nesse caminho vivo, com vida, com alegria, com abundância de vida, aleluia. Eu sei que a porta é estreita, o caminho é apertado, na verdade, mas Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho, querido, Ele é o caminho. Não tem muita coisa para falar para você hoje, mas Ele é o caminho que nós devemos seguir. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele é a verdade. Alguém está em João 1, 17? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Quem gosta da verdade aí? A graça e a verdade veio por meio de Jesus. Agora a Bíblia também vai falar, eu queria que você abrisse em João 1, 4. Que Ele é a vida. Tem alguém comigo? Precisa decidir, irmão. Quem quiser, fica à vontade. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quem concorda comigo que Jesus
o que ele disse é verdadeiro, quando ele está dizendo em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Só esses três aqui já resolveria todas as nossas situações. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O Jesus que nós servimos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está falando que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Agora, querido, a gente precisa entender o seguinte, e a mensagem que eu quero trazer nessa noite é sobre base. Jesus, Ele é a base de tudo. Eu preciso entender e aplicar isso na minha vida e na minha história. Às vezes nós questionamos por que algumas coisas não mudam na nossa vida. E eu gostaria de te chocar nessa noite, talvez porque ela está apoiada em uma base que não é Jesus. Tudo aquilo que não mudou na sua vida ainda é porque está apoiado em uma base que não é Jesus. Eu preciso que você saia daqui hoje na sua mente, se eu conseguir colocar isso na sua mente hoje, para você meditar durante a semana, que Jesus, Ele é a base de todas as coisas, essa mensagem vai ser suficiente. Ele é a base de tudo, querido, Ele é a base, Ele é a base, Ele é a base, Ele é a base de tudo. Então tudo na sua vida precisa estar apoiado nesta base. Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Gente, o dia que eu descobri que alfa e ômega era a primeira e última letra do alfabeto grego, eu fiquei assim, pasmado, eu não sabia. Mas eu sempre ouvia na igreja as pessoas falando, ele é o alfa e ômega, e eu repetia, né? Mas o dia que eu descobri que na verdade é o nome da primeira e da última letra, eu fiquei realmente muito, muito feliz. É igual o nosso outro irmão, o dia que descobriu que Atos é Atos dos Apóstolos, né? Então, é benção demais. Jesus, Ele é o início de tudo, Ele é o início da criação. Se você for ler a Bíblia, você for ler parte do tabernáculo, como eu disse para você, Jesus cumpriu todo o tabernáculo. Ele é o tabernáculo. E se você for em 1 João 1, onde fala que o verbo estava com Deus e o verbo se tornou carne, no original vai estar falando que o verbo tabernaculou-se entre nós, que quer dizer o quê? Que ele cumpriu no meio de nós toda a função do tabernáculo que foi erguida aqui na terra. Esse é Jesus, esse é o Jesus que você serve. Todas as escrituras apontam para Ele, como eu disse para você, tudo foi feito por intermédio dEle. Eu não vou parar muito aqui, porque domingo já teve essa mensagem, você já está afiado. Jesus, Ele é o primogênito do Pai. E isso aqui é muito lindo, porque essa é a razão da qual nós somos alcançados. Em João 3,16, todo mundo conhece essa passagem, não conhece? Eu acho que essa é a passagem mais conhecida por todos os cristãos. Você vai tendo paciência comigo que nós vamos chegar lá. Tem alguém em João 3,16? Está tudo pertinho, está tudo aí entre João, Marcos, depois nós vamos dar um pulinho lá no Coríntios. Na hora de apoiar um pouquinho nós passamos em Efésios, e aí a gente vai retornando. E você pode ler até o 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19 e 20. Tá. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Aleluia, Jesus.
Então esse aqui é o tema talvez da nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu preciso compreender que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A intenção é que o mundo seja alcançado. Então aqui prova para nós que Jesus, Ele era o unigênito do Pai, o Filho único, seu Filho unigênito. Então para você pensar um pouco o quanto Deus te amou. Para pensar um pouco sobre um pai que deu o seu único filho. E, irmão, quando eu falo sobre esse versículo, algumas vezes eu já preguei sobre ele, eu gosto de chamar a sua consciência um pouco. E eu queria chamar a sua honestidade um pouco também. E a sua sinceridade. Você não daria seu filho para morrer por ninguém. Mas aí a Bíblia vai falar que Deus, Ele nos amou de tal maneira. O amor de Deus foi tão grande, o amor de Deus foi tão extensivo, Ele foi tão abrangente, Ele tinha um poder de alcance tão grande que Ele deu o Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Então João 3 aqui, Filho unigênito. Agora eu gostaria que você fosse em Isaías 9:6, onde Jesus é o maravilhoso. Alguém já está aí? Tem alguém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus. Agora eu gostaria que você fosse comigo, e eu vou começar a falar da minha mensagem hoje, em Marcos 12:10. Aleluia. Quem está aí para poder ler para mim, por favor? Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário
santo no Senhor. Então, queridos, eu preciso entender que quando eu estudo sobre Jesus sendo a base, Ele é a estrutura principal. Ele é a pedra, aleluia, angular, ou algumas traduções falam que Ele é a pedra de esquina. E isso é muito edificante, porque nós estudamos muito que Jesus é a nossa rocha, e Ele é a rocha da nossa salvação. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a base. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso com você. Jesus, Ele é a base de tudo. Tudo volta para Jesus, tudo está em Jesus, tudo tem a participação de Jesus. E a Bíblia vai falar que Ele é, como o irmão Neto leu em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Eu não vou saber desenhar uma pedra aqui não, viu, querido? Mas imagina você que, vou fazer outra coisa aqui que vai ser mais fácil. Imagina que aqui você tem uma propriedade, um lote. Toda essa área de um círculo aqui é um lote. E você precisa lançar uma construção. Quem trabalha na área da construção e levanta a mão? Bastante gente, né? Então quase todo mundo aqui entende construção. E a Bíblia está dizendo que Jesus, Ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Então o que acontece? O que a Bíblia está nos revelando aqui? Ela está, antigamente, quando as construções eram feitas, hoje nós estamos mais modernos, né? Tem forma, tem fundação, tem footing. Mas antigamente, quando ia se erguer uma construção, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam achar uma pedra específica, e essa pedra, além de ser específica, ela tinha que ser apropriada e ela tinha que ser talhada, ela tinha que ser limpa, de forma que ela pudesse ser a pedra principal. E dessa forma, quando eles colocavam essa pedra principal, eles tinham como puxar algo que todos nós conhecemos como square. Então veja bem que toda a construção, todo o restante dessa construção, meu lote ficou pequeno, peraí, deixa eu arrumar meu lote aqui. Toda construção, está dando para entender, irmão, esse desenho aqui? Toda construção vai se basear por essa pedra principal. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é a pedra principal da esquina, a Bíblia está dizendo que em toda construção que se faz, é necessário que Jesus ocupe o lugar principal na base dessa construção. Então, o que acontece? Essa pedra, deixa eu fazer um square bonitinho aqui, e os irmãos da carpintaria vão ficar tudo alegre. Essa pedra aqui, ela é a sustentação. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é a pedra principal, a Bíblia está dizendo que Ele é a nossa sustentação. Toda construção que você vai fazer, você precisa ter um local aonde você coloca o sustento daquele peso. Você vai levantar parede, você vai colocar janela, porta, etc. Você vai fazer uma construção normal, mas você precisa ter uma foundation. E Jesus, Ele é essa foundation, Ele é essa fundação principal. E o estudo que eu quero trazer para você hoje, eu coloquei como título Jesus a base, porque muitas das vezes nós servimos a Deus, mas Jesus ainda não ocupa nas nossas vidas o local de pedra principal, o local de pedra angular. Eu sirvo a Jesus, porém Ele ainda não tem o espaço de foundation. Ele ainda não se tornou a fundação da minha vida. Porque quando você fala de fundação, você está dizendo o seguinte, que todo o restante da estrutura vai estar apoiada naquela
fundação, aleluia. E a Bíblia fala que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, pode vir os ventos fortes, mas a casa não vai se abalar. De outra forma, aquele que edifica a sua casa na areia, vem os ventos, corre as águas, mas a ruína é muito grande. Então hoje eu queria te conscientizar e trazer essa palavra para você de que Jesus, Ele é a base de tudo, Ele é a fundação da nossa vida, e só em caso você entrou aqui, eu sei que nós já estamos aprendendo e crescendo na palavra de Deus, isso é muito importante, mas uma das coisas, e eu louvo a Deus por essa revelação que o Senhor trouxe ao pastor Daniel, porque de algum tempo para cá ele tem falado sobre Jesus, e isso é muito importante porque a igreja, e eu tenho que ter cuidado para falar isso, porque eu vou falar da noiva de Cristo, muitas igrejas hoje, muitos cristãos servem ao Senhor, vão à igreja, vão à casa de Deus, mas a base ainda não é Jesus, e para Jesus não interessa aquilo que você faz, ou que você deixa de fazer, se ele não for a base, não há sustentação na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Eu estou falando para você hoje que Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a sustentação da nossa vida, Ele é o local aonde eu posso lançar o alicerce, eu posso lançar toda a minha estrutura emocional, toda a estrutura da minha vida, toda a estrutura das coisas que eu almejo, que eu desejo, a estrutura do meu casamento, todas as coisas eu posso colocar em cima dessa base, porque quando eu coloco na base que é Jesus, elas estão seguras, porque Ele é o sustento da minha vida. E quando eu falo de sustento, eu lembro de uma palavra que é sustentáculo. Eu amo essa palavra demais, porque sustentáculo é o objeto que sustém, é o objeto que apoia, é o objeto de escora, é o suporte principal de uma edificação. Aleluia. E o que eu estou te dizendo é que todos nós estamos construindo uma vida em Cristo. Outrora nós estávamos lá no mundo, outrora ireis trevas. Quem foi treva aqui um dia, querido? É só eu ou você também? Mas a luz do Senhor entrou e ela transformou a nossa vida, ela nos alcançou. A partir desse momento nós estamos erguendo uma construção em Cristo. Quem está comigo, diga amém. E para mim poder edificar essa construção, Wallace, eu preciso ter certeza, meu Deus. Deixa eu perguntar para algum construtor aqui. Se você fizer uma fundação e ela não estiver bem feita, se ela não estiver no square correto, se o concreto não tiver o PSI correto, o que acontece com a casa, Neto? Cai. A casa vai cair, ela vai quebrar. Eu estou fazendo uma pequena construção lá em casa, e uma das coisas que eu observei na planta, que o engenheiro foi muito preciso. Ele falou, você precisa fazer a fundação, mas o concreto precisa ser, tem que ser 3.500 PSI, porque se você não colocar esse concreto específico, ele não vai suportar a estrutura que você precisa apoiar nele. O que eu estou falando para você é que a nossa vida espiritual, e talvez você vai ter um choque, a nossa vida secular também, se Jesus não for a base, aleluia, ele tem o PSI correto, se Jesus não for a base das nossas vidas, não há sustentação. E o pastor pregou domingo sobre permanecer, hoje eu estou pregando para você sobre sustento. Ele é o seu sustento, aleluia, ele é a rocha da nossa salvação. Eu preciso entender isso, porque nós somos homens e nós preocupamos com tanta coisa, querido. E a Bíblia fala assim, né? Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Quem anda ansioso aí? Aleluia. Então eu começo a entender que se eu ando em ansiedade, eu ainda não estou apoiado na pedra principal. E o Senhor ministrava ao meu coração o seguinte, Douglas, você precisa, e eu estou falando aqui o que o Senhor ministrou para mim, tá, querido? Você precisa colocar tudo em cima da pedra principal. Porque eu já coloquei algumas áreas, irmã Jean. Tem algumas áreas que eu já não tenho problema mais. Tem algumas áreas na minha vida que já está lá, já está ok. Mas o Senhor falou assim, Douglas, eu quero tudo. Meu Deus. Isso aqui, é por isso que eu pedi a minha esposa para poder colocar o hino que fala que Jesus é o center. Porque Ele quer ser o centro da sua vida.
Ele não quer só uma parte da sua vida escorada nele, apoiada nele. Ele quer a sua vida por completo. Alguns dias atrás, eu estava vendo um post da irmã Vitória, e aí no post que ela postou, assim, ela postou um monte de foto dela antes e depois uma foto dela louvando a Deus. E ali estava fazendo, eu acho que foi meio uma retrospectiva, né, irmã Vitória? E eu glorifiquei a Deus por aquele post, sabe por quê? Porque aquele post estava mostrando uma vida que estava sendo edificada fora da rocha. Mas teve um momento na vida dela que ela passou a edificar sobre a rocha. Teve um momento que ela voltou para a presença de Deus. Teve um momento que a árvore que tinha sido cortada voltou a florescer. E naquele momento que começou a florescer, ela começou agora, wait a minute, agora eu vou começar a fazer a minha edificação sob a rocha, porque a rocha é Cristo. Eu preciso edificar em cima dessa pedra principal que é Jesus Cristo. O Senhor falou muito forte comigo, Douglas, tem algumas áreas da sua vida que talvez você pense que eu sou presbítero e porque eu já sirvo a Deus há muito tempo, mas não se engane, querido, não se engane. Tem coisas ainda que o Senhor está aperfeiçoando na minha vida, e eu louvo a Deus, porque Ele não terminou a boa obra, mas Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Mas tem coisas que o Senhor tem falado comigo, você precisa colocar isso aí também. Eu falo, Senhor, mas isso aí também precisa ser colocado em cima da fundação da pedra principal que é Jesus Cristo. Então veja bem, o pastor pregou sobre o que domingo? Permanecer. Qual foi a passagem que ele usou? Vou ver se os irmãos estão com a memória boa. E lá está falando sobre o quê? A videira. Querido, eu estava querendo pular aqui no domingo. Porque eu trabalho com landscape, né, querido? Eu queria que o cara falasse, pastor, me dê esse microfone só um minuto aí, por favor. Porque tem uma parte da mensagem que ele fala sobre os ramos estar ligado no caule. Mas Jesus foi bom que Ele guardou essa parte para mim, né? Ele deu essa revelação para mim, não deu bem não. Mas Ele não mencionou a base e as raízes, porque na verdade a videira, ela tem um ramo aonde todos os outros raminhos estão edificados nela, mas quando ela chega aqui, ela tem uma base que está dentro do chão e você não vê a base. E aqui está a revelação, você não vê a base, você não vê as raízes, mas isso aqui é o root system. É o sistema de raízes. E o Senhor estava falando no meu coração, sabe por que a videira tem um sistema de raiz? Porque eu sou a base dela. E porque se eu sou a base dela, ela tem o ramo principal, e através do ramo principal, aquele que está conectado em mim, aleluia, recebe da mesma seiva. E se você for também na passagem que fala sobre Romanos 11:17, onde fala sobre a oliveira verdadeira, e a Bíblia fala que nós somos enxertados aonde? Na oliveira. Pode abrir para você confirmar comigo, Romanos 11:17. Eu fico querendo pregar, querido, então eu tenho que ficar me freando aqui, entendeu? Que estudo é mais devagarzinho, entendeu? Nessas duas passagens, tanto da videira quanto da oliveira, a Bíblia está dizendo assim, ó, Romanos 11:17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, você e eu, sendo oliveira brava, em algumas traduções fala zambujeiro, fomos enxertados no lugar dela e feitos participantes da raiz, da seiva da oliveira. Quando eu estou conectado nele, quando eu estou enxertado nele, eu participo da base. Ah, meu Deus do céu, o Senhor estava falando comigo, Douglas, quando você está conectado em mim, quando você foi enxertado em mim, você participa da seiva. Sabe o que quer dizer isso? Que tudo que está em Jesus flui da raiz, vem por esse caule e começa a abastecer os ramos que estão enxertados, ou os ramos da videira que estão conectados nele. Por isso a importância da base. Jesus, a base. Ele é a base de tudo. Você já se perguntou por que Jesus se machucou tanto, que eles machucaram tanto Jesus? Se machucou não, por que machucaram tanto Jesus?
Teve um dia eu estava trabalhando e eu estava pensando nessa mensagem que eu ia pregar naquele dia sobre enxerto. Era para reunião de jovens, se eu não estiver errado. E aí eu estava preparando a mensagem, cortando a minha graminha, e o Senhor falou comigo: sabe por que houve tantas feridas em Jesus? Porque é impossível ter o processo de enxerto sem haver corte. Precisa haver o corte para que o ramo seja enxertado. Então, cada ferida que Jesus recebeu com a azorrague estava abrindo um espaço para você e eu sermos enxertados nele, porque uma vez que nós somos enxertados nele, nós fazemos participação da seiva, tudo que flui de Jesus. E aí deixa eu te dizer algo: quando você é enxertado, já não depende mais de Jesus, porque quando você é enxertado, a base está produzindo seiva, a base está produzindo dons espirituais, a base está produzindo tudo, e ela está mandando para o caule, depende do ramo de sugar o máximo de suprimento, aleluia, que ele puder sugar. Jesus é a base da nossa vida, querido. Tudo está em Jesus, tudo. Ele é a oliveira, Ele é a videira, Ele é o nosso sustentáculo, é Ele que nos sustenta, querido. Aleluia, Jesus. Onde é que eu parei aqui? E eu dei essa volta toda, tá? Vou começar a mensagem aqui agora. Eu quero ler com você uma oração que Jesus fez. E essa é uma oração que ela me deixou muito impactada. Ela está em João 17. Essa oração, ela mexe comigo, porque eu começo a ver Jesus fazendo uma oração que ela me surpreende. Eu falo: Jesus, o Senhor é demais. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender esse mistério, porque é um mistério muito grande. Jesus está orando, e by the way, né? Se tem uma coisa que Jesus fazia, era o job, tá? Você sabe o que é isso aqui? Então, se você fizer seu job, você está seguindo Jesus também, amém? Você já tinha pensado nisso aqui? Eu fiquei fascinado o dia que a pessoa falou isso comigo. Ô Douglas, você está fazendo seu job? Eu falei assim: eu estou trabalhando. Eu falei: não é esse job aí não. Jejum é com ele ou com ele? Então, você que tem os full time, os part time, os more times e os mais extra times da vida, passa a fazer o seu job direito. Esse aqui é o job principal, querido. Esse job aqui que é a base. A base é Jesus. A base é Jesus. Eu não sei, eu queria ter mais palavra para poder tentar colocar em você o que está aqui dentro, que Jesus é a base, querido, de tudo. Então vamos meditar então João 17. Diz assim a palavra de Deus. Esse eu vou ler com vocês, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Do 8. Isso aqui é um mistério. Vamos lá. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Isso é Jesus falando, tá? E creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Presta atenção no versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, os discípulos. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Presta atenção nisso aqui. Assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Tem alguém aí que tem alguma dúvida se você é do mundo? A Bíblia está dizendo que nós não somos desse mundo. Vai construindo muita coisa aqui, vai arrumando muita coisa aqui. A traça e a ferrugem vai comer tudo, querido. Deixa o anticristo resolver esse negócio aí de morte, de crise financeira, que vai ficar para trás. Eu quero ir para o céu. Continuando no versículo 15, diz assim, olha, não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. Aleluia. Deixa eu dar uma pausa aqui. A palavra do Senhor é verdade. E eu li para você anteriormente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. E a Bíblia está falando que a palavra de Deus é verdade, ou seja, Jesus é verdade. Uma das coisas muito importantes, eu preciso fazer essa pausa, é porque nós servimos a Deus, mas nós precisamos andar na verdade. Andar na verdade é uma coisa. Vir na igreja, participar dos cultos, dizimar, ofertar, fazer a folhinha de oração, jejuar. Aliás, o jejum está sendo uma bênção, o jejum de 40 dias. Mas eu preciso andar na verdade. Não tem como eu ser discípulo de Jesus se eu não andar na verdade. E Jesus está orando ao Pai, dizendo, olha, santifica eles, porque eles estão no mundo. Eu não estou orando para que o Senhor os tire do mundo. Na verdade, vai começando a compreender comigo esse negócio que vai dar uma emboladinha ali, mas nós vamos decifrar. Na verdade, eu já nem sou do mundo, mas eles também não são do mundo. Mas enquanto eles estão no mundo, o santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação em Deus sem a palavra dele. Eu amo a palavra de Deus porque ela é um espelho. Deixa eu perguntar para as mulheres aqui. As mulheres sabem me dizer de que foi construída a pia do tabernáculo? Com os espelhos que as mulheres levaram quando elas saíram do Egito. Quando foi construído o tabernáculo, tinha uma pia, logo após o altar do sacrifício. Então o sacerdote fazia o sacrifício, certo? Automaticamente ele se sujava. Imagina o que é você matar um animal ali, aquela coisa toda, aquele processo. Assim que ele saía do altar, o próximo local que ele ia era para a pia. E a pia era feita dos pedaços de espelhos das mulheres. E você sabe o porquê que a pia era feita de espelho? Porque o sacerdote precisava ver aonde estava a sujeira. Por isso que aquela pia é uma simbologia da palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu consigo ver aonde está sujo. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque quando eu olho para dentro da pia, o sacerdote, ele via aonde estava a sujeira e aonde precisava ser lavado, porque ele precisava trocar as vestes, e porque para ele continuar o caminho do tabernáculo, após a pia, para ele poder entrar no santo lugar, ele tinha que ter as vestes trocadas, ele tinha que se lavar, e ele precisava ver. A palavra de Deus é essa pia nas nossas vidas, é esse espelho, porque quando você se santifica na verdade, quando você se santifica na palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai falar, Douglas, aqui está sujo, Douglas, aqui precisa limpar, aqui precisa de mais água, a sua veste já não está de acordo, muda as vestes, porque para você dar sequência, e você adentrar com ousadia no santo dos santos, para você adentrar no local santíssimo, você precisa estar com as suas vestes limpas.
e você precisa estar santificado. Para se santificar, é só através da palavra. E nós estamos felizes que os nossos irmãos, os homens de Deus, estão lendo a Bíblia, irmão. A nossa última reunião foi uma bênção, nós tivemos lá 10 homens, se eu não tiver contado errado, era 10 mesmo, né? 10 homens, o irmão André ministrou a palavra nessa semana retrasada foi o irmão Neto, e hoje Jesus já foi fazendo milagre no grupo, entendeu? Já teve homem já falando, eu tenho que buscar a base, entendeu? Eu tenho que ficar ligado na sustentação, então Deus está movendo. Mas a santificação, ela só acontece através da palavra. Eu preciso ler a palavra de Deus para conhecer a Deus, saber quem Ele é, mas eu preciso da leitura da palavra também para santificar a minha vida. Porque se a sua esposa chegar para você e falar assim, esse lugar aí está sujo, dá problema no casamento. Sua esposa então chegar e falar assim, essa roupa sua aí está legal, não está suja isso aí, viu? Mas quando a palavra de Deus te fala, quando o Espírito Santo de Deus te fala, aí é só se você quiser discutir com o autor, mas o autor é Jesus Cristo, aí não tem jeito de discutir com ele, porque ele é a base. Quem está comigo, diga amém. Eu vou terminar no horário hoje, em nome de Jesus, amém? Continuando, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem são esses? Eu e você. Para que todos, aqui começa, vamos lá. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então eu vou tentar fazer isso aqui, viu, querido? Aleluia. Então, Jesus está falando o seguinte, presta atenção aqui. Jesus está falando, olha, eu estou orando, Senhor, eu estou orando, Pai, para que todos sejam um, como o quê? Está dando um exemplo. Como o Pai é em mim. Talvez isso aqui vai ser uma boa explicação para você sobre Trindade também. Eu estou pedindo que eles se santifiquem e que eles sejam um, como tu, ó Pai, é em mim. E eu, segue na sua Bíblia aí, tá? Para não ficar nas minhas palavras, segue na sua Bíblia. E eu em ti. Está certinho aí no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aqui somos nós, para que nós sejamos um nos dois. Deixa eu trazer minha setinha para cá. Então, o que Jesus está orando, intercedendo por nós, é que Ele está falando, Pai, que eles sejam como Tu és em mim, e da mesma forma que eu sou em Ti, e que eles sejam um em nós. Você consegue entender isso aqui? É isso que o Senhor Jesus está orando, e vou continuar para poder você entender. Para que o mundo creia que Tu me enviaste, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ele nos deu glória. Para que nós sejamos um para com Ele. Agora vamos lá de novo. Eu neles. Então vamos lá agora. Jesus, aonde? Em nós. E tu, em mim.
Vai ficar complicado, mas é isso aí mesmo. E tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado, a mim. Então, solta aí, vamos lá, só para você entender aqui rapidinho. Você consegue compreender isso aqui? Jesus está orando e intercedendo por nós, para que nós sejamos santificados pela verdade, e o objetivo de Jesus é que, da mesma forma que ele tem uma união, com o Pai, nós tenhamos uma união com os dois. Mas como que isso acontece, Douglas? Está faltando um personagem aqui. Através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Ele faz a conexão, amém? E aí Jesus está falando, é mais ou menos assim, olha, Pai, é o Senhor em mim e eu no Senhor, e nós neles, e eles em mim, e eles junto comigo, estando em mim, no Senhor também. Você consegue entender isso aqui? Quando eu vejo isso aqui, eu vejo meio que uma engrenagem. Alguém aqui já viu um motor aberto, um engine aberto, um motor de um carro, alguma coisa aberta assim? Que é aquele monte de pecinha, e aquelas peças, se você for num galpão e tiver todas elas espalhadas separadamente em cima de um palete, você tem algum tipo de força? Você tem alguma coisa que move? O motor é feito para mover, correto? Por isso que é baseado em horsepower. Então imagine que todas as peças estão ali, em cima dos paletes, dentro de uma grande garagem, mas estão todas separadas. Mas aí quando começa a pegar uma peça, e juntar com a outra peça, e juntar com essa outra peça, e essa peça junto com essa, estão nessa, e essas duas estão abrindo espaço para essa outra entrar aqui também, você começa a juntar todas as partes, e quando aquele motor está pronto, o que você tem agora? Você tem força, você tem power, você tem poder de operação, através de uma aliança, um elo que não tem fim. Então o que o Senhor está falando é o seguinte, é desejo de Jesus, que você esteja nele, e que você e eu, estando nele, estejamos no Pai, da mesma forma que ele está no Pai, e da mesma forma que o Pai está nele. Ele está falando, Pai, eu e o Senhor, nós somos um. Jesus está orando aqui, tá, querido? Eu estou orando porque da mesma forma que eu e o Senhor somos um, eu quero que eles sejam, meu Deus, eu vou repetir, eu quero que eles sejam um comigo. Porque se eles conseguirem ser um comigo, eu já estou em quem? No Pai, e o Senhor já está em mim. Então pega um liquidificador, querido, junta isso aí tudo e aperta o blend, entendeu? Que vai ficar uma coisa só, é isso que a palavra do Senhor está falando. Então eu preciso entender que Jesus é a base dessa conexão, e porque essa conexão existe, tem poder, aleluia. Porque essa conexão existe, nós temos participação. O pastor estava pregando aqui alguns dias atrás, ele falou sobre a forma de nós orarmos. Eu achei bacana aquilo. Será que você já entrou no seu quadro de oração e falou assim, Senhor, eu, Douglas Washington Amorim, outorgado em nome do Senhor Jesus Cristo, determino que esses espíritos, tudo vai embora da minha vida, que essa tormenta vai embora, que essa situação mude, que essa doença seja curada, que essa porta seja aberta. Eu que sou o representante de Cristo na face da terra, embaixador de Jesus, porque é isso que nós somos embaixadores de Cristo. Aliás, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas você pode bater o carimbo do visto para a eternidade, para uma pessoa em nome de Jesus. Já pensou nisso, irmão? Você é um cônsul do Senhor aqui na terra. O que o embaixador faz no consulado? Está lá, está o embaixador do Brasil. Eu sou americano, quero visitar o Brasil. Eu chego lá no embaixador e falo o quê? Eu quero visitar o Brasil. O embaixador vai e carimba um visto para a pessoa ir para o Brasil, correto? Só que nós somos embaixadores de Cristo. Meu Deus, quem está comigo, diga amém. Aleluia.
Dá um glória aí, irmão, me ajuda a pregar. Nós somos embaixadores de Cristo. O Senhor nos outorgou autoridade e poder. O que eu estou falando é que você tem a capacidade de carimbar o passaporte de alguém para a eternidade, através do sangue de Jesus. Aleluia, quem está comigo, diga amém. Então, vocês conseguiram entender isso aqui? É esse tipo de união que o Senhor Jesus procura. É esse tipo de base que nós precisamos ter. Qual que é a sua base, Douglas? A minha base é Jesus, que está no Pai. E como eu estou em Jesus e Jesus está no Pai, o Pai também está em nós. E Deus, mas como é que você está em Jesus? Eu estou em Jesus porque eu estou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo que Ele enviou me conecta neles. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quem está comigo aí, diga amém. É um pouquinho confuso isso aí, mas é isso aí mesmo. Deu para entender o exemplo do motor? Então vamos lá então. Irmão, Jesus é a mensagem principal. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4, capítulo 5 ao 7. Vamos ler capítulo 4, do 5 ao 7, tá? Alguém pode ler para mim, por favor? Capítulo 4, só mudei o versículo, é do 5 ao 7, não é só o 7. Tá aí? Pois não pegamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para demonstrar este poder que a tudo excede, que provém de Deus e não de nós mesmos. Aleluia. Só repetindo aqui o versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo está pregando a palavra do Senhor à igreja de Corinto. A segunda carta que ele envia a Corinto, ele fala assim, olha, nós não estamos aí pregando a nós mesmos, mas nós estamos aqui pregando a Jesus Cristo. Isso aqui é lindo demais, porque tem muita gente aí fora que está pregando várias coisas. Tem muita gente aí fora que está pregando igreja, está pregando placa, está pregando denominação, está pregando costume, está pregando. E Paulo está falando, olha, nós não estamos pregando a nós mesmos, nós estamos pregando a Jesus Cristo. E não só estamos pregando, somos servos dele também. E aí ele vai falar que a luz resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento. E esse conhecimento é para a glória de Deus através da face de Jesus Cristo. E ele vai falar algo no versículo 7 que eu acho muito forte. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem que é o vaso aqui? E o tesouro é o quê? A glória de Deus, a presença de Deus que está em nós. Mas o vaso é de? Mas a glória é de? O poder é de? Mas por que o vaso é de barro? Para não se gloriar. E aí vai falar assim, olha, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A excelência do poder é da... Quem está comigo, diga amém. O vaso é de barro. Então, just in case, se algum dia eu trincar, você não desvia, não, pelo amor de Deus, tá ok? O vaso é de barro, tá bom? Se algum dia eu ver alguma rachadura, algum trincado, não se firme no vaso, porque eu estou firmado na base. Ele está falando, olha, existe algo glorioso, existe um poder, existe uma unção, existe algo que Deus colocou em nós, e nós temos esse excelente tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então veja bem que isso aqui é muito maravilhoso. Ele está pregando, está falando assim, olha irmão, nós não estamos pregando aqui eu não estou pregando aqui para você o Douglas Amorim, eu não estou pregando aqui para você o pastor Daniel, eu não estou pregando aqui para você, pastor Agel, eu estou pregando Jesus Cristo.
e Jesus crucificado, aleluia, e Jesus com o sangue que verteu lá na cruz do Calvário, e Jesus que abriu um novo e vivo caminho, e Jesus que é a base da nossa existência. Eu quase pirei aqui na hora que o pastor falou aquilo, da onde você estava antes de você nascer. Ele falou, você estava em Deus, porque foi Deus que deu fôlego de vida. Eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Então o vaso é de barro, mas eu queria ler com você também algo que, e aqui é a parte ruim da mensagem, porque a igreja, às vezes, ela empolga, e é importante essas mensagens sobre Jesus, porque o pastor tem direcionado a igreja em algo fundamental, que é a base, e a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios, abre aí para mim 1 Coríntios, só se voltar um pouquinho, você está em 2, só se voltar um pouquinho, capítulo 3, a partir do versículo 4, Coríntios, você sabe que era uma igreja problemática, né, querido? Graças a Deus, não é o nosso caso, tá? Nós somos uma igreja abençoada. 3, do 4 ao 9. Estava vendo um probleminha lá em Coríntios, um issue lá, e aí Paulo vai lá, tem alguém aí? Desculpa. Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, que cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a igreja de Corinto, ela não tinha entendido essa questão do vaso ainda, ela não tinha compreendido isso, e Paulo vai trazer essa mensagem para Corinto como um alerta, ele vai trazer uma exortação, e ele vai falar assim, gente, espera aqui, vocês estão fora da base. Ele vai falar assim, o que está acontecendo ali? Porque um está falando, eu sou de Paulo, o outro está falando, não, eu sou de Apolo. Era mais ou menos algo desse tipo, e ele vai falar assim, olha, na realidade, nós não temos esse negócio, porque um vai plantar e o outro vai regar, e quem vai dar o crescimento geral na obra é Jesus Cristo, é a base. Então eu preciso compreender isso, eu preciso entender, e ele vai falar assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que ninguém, nem o que planta é alguma coisa, e nem aquele que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos todos cooperadores. Então veja bem, o que ele está falando, olha, o vaso que está sendo usado, ele é de barro, a excelência do poder é de quem? É de Jesus, é da base, é de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, não interessa, nós não, porque na igreja o que acontece? Muitas das vezes nós desvirtuamos da base, nós saímos do local, nós começamos a colocar a base em algumas pessoas, e aqui eu vou já caminhando rapidamente para poder encerrar. Quem de vocês aqui já decepcionaram com alguém na igreja? Quem de vocês já se decepcionaram com alguma pessoa, parente, filho, que seja, qualquer um? O Senhor me deu um couro, irmão. Porque todas as vezes que nós decepcionamos, é porque eu não estava na base. Todas as vezes que eu me frustro com a igreja, toda vez, nós temos uma dificuldade, e a igreja do Senhor, por isso eu estou trazendo essa mensagem hoje, que Jesus é a base, eu não posso colocar o meu foco no local errado. Jesus é a base, Jesus é a palavra, Jesus é a escritura, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Ele é o caminho.
Eu não posso colocar a base da minha estrutura em pessoas, eu não posso colocar a base da minha estrutura em locais físicos. By the way, deixa eu te dizer uma coisa, nós viemos aqui no domingo, e domingo é um dia abençoado. Quem sente a presença de Deus aqui no culto de domingo? Mas na hora que nós saímos daqui, isso aqui é só um building, querido, isso aqui é só parede, isso aqui é um monte de coisa, um monte de instrumento. Eu sei que nós oramos, usamos isso para glorificar a Deus, mas nada disso que você está vendo aqui é a base é Jesus. A base é Jesus. Não é aquele que prega, não é aquele que ministra, não é aquele que faz o louvor, não é aquele que faz aquilo e aquilo outro. A base é Jesus. Aliás, se nós não estivermos aqui dentro, isso aqui nem culto tem, nem igreja tem aqui dentro, porque nós somos a igreja. Quando nós saímos daqui, isso aqui é um prédio. Tomara você vir aqui na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado. Entra aqui, ou então vem mais cedo no dia para a igreja, antes de ninguém chegar. Entra, vem você sozinho. Você vai ver que isso aqui é uma coisa, mas quando a presença dele vem aqui, né? Quando ele se manifesta no nosso meio, quando a gente começa a cantar um louvor e a presença dele começa a se manifestar, eu começo a entender o que é o mistério do reino de Deus, eu começo a entender que ele é a base. Você já observou que às vezes você está aqui dentro dessa igreja, eu, por exemplo, hoje cheguei aqui mais cedo, estava aqui sozinho até que o Mateus chegou. Mas antes do Mateus chegar, eu estava aqui, mas na hora que você fala o nome Jesus, a coisa começa a mudar. Quando você fala Jesus, a atmosfera começa a mudar. O building vazio parece começar a tomar uma vida, a atmosfera vai movendo. Por quê? Porque é a base que é o importante. E Paulo está falando, gente, vocês estão olhando para pessoas, vocês estão olhando para ser humano, vocês estão olhando para aquilo, vocês vão se decepcionar, porque não é eu, não é Apolo, não é o fulano de tal, é Jesus. Jesus é a base. Ah, meu Deus, deixa eu continuar aqui. A Bíblia vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Jesus é a base. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou falar isso, mas eu vou falar para vocês. O maior problema da igreja é que nós falamos demais de Jesus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da Bethesda, eu estou falando da igreja de modo geral na face da terra. E o Senhor falou comigo, Douglas, esse é um grande problema, André. Porque Jesus não está interessado que você fale demais sobre Ele. Aliás, nem é por muitas palavras. Mas a pergunta que eu trouxe para você, eu dei essa volta toda, eu fiz esse caminho todo de quase 50 minutos. Para te perguntar o quanto da sua vida revela Jesus. O quanto da tua estrutura revela a base que você está firmado. O quanto da tua vida mostra a base. O quanto da sua construção mostra em quem você está firmado. Em quem você está estruturado. A pergunta que eu tenho para você é: qual a porcentagem de Jesus que aparece em você? Meu Deus, o Espírito Santo falava isso comigo. O interessante não é o que você faz na igreja, não é se você coleta oferta, se você faz a finança, se você dá a palavra, dirige o culto, você vai em Chelsea, vai em Nobre todo dia, não perde. Não é isso. A questão que eu quero saber é o quanto que você está refletindo. Deixa eu colocar isso em porcentagem. Quantos por cento você está refletindo Jesus? Essa é a volta que eu preciso, é quantos por cento da sua estrutura, e quando eu falo estrutura, eu estou falando estrutura física, estrutura emocional, estrutura espiritual, o quanto da tua estrutura está revelando a base na qual você está instalado. E Jesus falava comigo, Deus, as pessoas estão se baseando em tantas coisas. Elas se baseiam em tantas coisas. Tem pessoa que acredita mais, querido, no analista financeiro do que em Jesus para prosperar. Tem pessoa que acredita mais no analista financeiro do que em Jesus, que é o Deus provedor, aleluia. Tem pessoa que pega o conselho do ímpio, mas não pega o que a Bíblia está dizendo. A pergunta que eu tenho para você hoje, o quanto da base, aleluia, e eu vou te ser honesto, eu não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, talvez eu tenha colocado uns 60%, talvez menos, vou colocar 55% para ser mais humilde, se for, mas nós estamos construindo
uma construção, e essa construção precisa estar essa estrutura precisa estar sobre o alicerce, e o alicerce é Jesus, querido. A vida cristã não é talvez esse corre-corre, essa coisa toda, e nada de errado com isso tudo é bom, isso tudo é maravilha, eu me alegro com os irmãos, eu gosto de pular também, eu gosto de vir aqui na frente, eu não estou dizendo que é errado, por favor, não deturpe a minha palavra, não entenda errado o que eu estou dizendo, o que eu estou te dizendo que não é só isso, o principal, o foco, aleluia, o foco que Paulo está falando, a base, o foco é Jesus Cristo. O foco é olhar para o meu irmão Neto e falar assim, já dá para me ver uns 80% de Jesus aqui. O foco é olhar para o meu irmão Fernando e falar, já dá para me ver aqui uns 85% de Jesus, já dá para me ver, opa, já tem uma transformação ali. É isso que é o Evangelho precisa mudar as nossas vidas, o Evangelho precisa transformar a nossa história, ele precisa mudar o nosso caráter, ele tem que transformar o nosso coração, senão o Evangelho não tem poder, e se ele não tem poder, ele é anátema. Mas esse não é o Evangelho que nós estamos pregando, o Evangelho que nós estamos pregando é o Evangelho de mudança, é o Evangelho que transforma a vida, como transformou a vida da nossa irmã lá atrás. É o Evangelho que me tirou do lamaçal do pecado, que me tirou de um charco de lodo, que firmou os meus pés sobre a rocha. É o Evangelho que transforma um cidadão que veio lá, você não sabe nem a perspectiva de vida que eu tinha. Esse é o Evangelho, mas esse Evangelho está na base, que é Jesus. Nós somos culpados pelos artistas gospels. We are guilty. Nós somos culpados pelos pastores famosos. Nós somos culpados por infamar pessoas, dar fama a pessoas, e Jesus está falando, oh meu Deus, não é Apolo, não é Paulo, essa fama aí era minha, Jesus, essa adoração era para vir para mim, aleluia, aquele instrumento não era para aparecer. Irmão, eu entendo quando o pastor fala, eu estou ministrando, eu estou morrendo quando eu ministro. Essa talvez foi uma das maiores revelações que eu tive nesses 2 anos de Bethesda, quando o pastor falou assim, eu preciso morrer enquanto eu estou ministrando. Você sabe por que ele está falando isso? Porque ele está falando, eu estou renegando a minha habilidade de tocar esse teclado, para Jesus aparecer, meu Deus, eu estou renegando a minha habilidade de pregar e da mensagem boa que eu podia fazer para os irmãos, para Jesus aparecer, para a porcentagem dele aparecer mais um pouquinho em mim. Nós estamos cheios de conhecimento hoje, nós estamos cheios de YouTube, internet, esse monte de coisa, misericórdia, e Jesus está falando, irmãos, eu sou a base, Ele é a base, querido, Ele é a base. Eu termino minha mensagem nessa noite, porque o Senhor me falou para trazer essa mensagem, e levar a igreja a um arrependimento. Que arrependimento é esse, Douglas? É o arrependimento de todas as vezes que eu não centralizei Jesus na minha vida. Meu Deus, isso é forte demais. Todas as vezes que o filho foi mais importante do que Jesus, todas as vezes que a esposa foi mais importante do que Jesus, todas as vezes que o marido foi mais importante que Jesus. Na mensagem de domingo eu estava sentado ali, o pastor falou que lá no céu nós não vamos ser casados, e eu dei um glória a Deus. Eu acho que a irmã que estava do meu lado interpretou errado, irmão, mas é porque eu quero estar com Jesus. Lá no céu eu não quero saber disso, não. Eu quero estar com Jesus, eu quero estar com aquele que eu almejo, eu quero estar com Jesus. E aí eu dei um glória a Deus porque eu ia estar com Jesus. A irmã entendeu que eu estava dando glória a Deus porque ele não está casado. Não é isso não, irmão. Mas lá, querido, eu vou estar com o meu mestre. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Eu encerro a minha mensagem dizendo para você que você quer ter relacionamentos saudáveis? A base é Jesus. Você quer ter um casamento saudável? A base é Jesus. Você quer estar firme na fé? A base é Jesus. Você quer uma esposa que seja uma bênção? A base é Jesus. Você quer que seu marido seja uma bênção? A base é Jesus. Você quer que a igreja seja uma bênção? A base é Jesus. Você quer que o ministério de louvor seja uma bênção? A base é Jesus. Aleluia. Tudo o que eu colocar no local da base, eu deixei a pior parte para o final. Estou terminando, querido. Sei que a minha prima não gosta que eu falo, estou tentando cortar, mas eu estou terminando, segura um pouquinho. Tudo que eu coloco no lugar da base se torna idolatria na minha vida. E os 3 piores pecados da nação de Israel perante Deus. O primeiro foi ter pedido um rei. Perdão, antes do rei, eles adoraram um bezerro de ouro. Depois eles pediram um rei, falando assim, nós não queremos o seu governo, Deus, nós queremos um governo democrático, monarca, igual todo mundo tem. E o terceiro pior pecado da nação de Israel é porque eles rejeitaram
o Filho de Deus e os entregaram na mão do romano para ser crucificado. Esses são pecados que a nação de Israel vai responder como nação no dia do grande juízo final. Mas o Senhor e o Espírito Santo falou comigo: Douglas, tudo que você coloca no local aonde era para eu estar, você é um idólatra. Eu não vim para bater hoje não, querido, eu vim para poder, só para poder falar a verdade para você. Mas Jesus falou assim: olha, muda esse paradigma, muda essa visão. Quando você coloca o dinheiro no lugar de Jesus, você está idolatrando o dinheiro. Quando você coloca os negócios no lugar de Jesus, você está idolatrando os negócios. Quando você coloca a esposa no lugar de Jesus, você está idolatrando. Quando você coloca o ministério no lugar de Jesus, por isso que eu ainda vou escrever um livro, o título desse livro vai ser o Ministério que Mata. Porque às vezes você fica tão envolvido no ministério, você fica tão envolvido nas coisas, e você mal percebe que você passa a ser um idólatra dentro da casa de Deus, e o Deus da casa já não tem nada mais com você. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero viver uma vida onde eu não tenho contato mais com Deus, eu quero entender uma coisa, que Ele é a base da minha vida. Hoje eu quero orar por pessoas que querem se arrepender de tudo que você já colocou, e quando eu digo tudo é porque eu sei que você já arrependeu de algumas coisas, eu também. Mas o Senhor falou para mim: Douglas, eu quero ser o centro. Mas eu só quero que venha aqui à frente se você tiver convicção do que você está falando. Aleluia. Sabe por quê? Porque até isso vira uma coisa rotineira. Sabia? E eu gosto de vir na frente, não me entenda errado não. Até isso vira rotina. Você clama que a sua vida está mudada, não é? Mas qualquer pregador que aparece, está colocando a sua cabeça debaixo da mão dele. Você sabe de onde que essa pessoa veio? Sabe o caráter dela? Sabe quem é? Sabe a unção que está na vida dela? Santificai-vos pela palavra. Aleluia. A palavra é a verdade. Glória a Deus. A palavra é a verdade. E o Senhor falou para mim: Douglas, chama o povo a um arrependimento e leva o povo para instalar suas estruturas, todas as suas estruturas, sobre a base que é Jesus. Eu queria te convidar para vir à frente, chamar minha esposa para me ajudar. Ah, Jesus, tá bom. Eu passei 10 minutos do horário, irmão, vocês me perdoam. Oi? Oi, irmã, eu vou te ser sincero, o que você falou é uma coisa tão verdadeira, que depois que o pastor Daniel assumiu essa igreja, eu achava que eu já era um crente já